Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é mais um podcast Vivendo com Victoria, o último de 2024. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as reflexões de finais de ano, metas, aprendizados e planejamento para 2025. Estamos entrando já na última semana de dezembro, o Natal já passou e essa é uma época de muitas reflexões. Existe algo quase mágico nessa fase do ano. As pessoas elas estão mais esperançosas, solidárias, abertas para sonhar e redefinir os seus caminhos. Você também sente isso? Ou é só coisa da minha cabeça? O clima natalino ele é algo que nos conecta com o que é mais importante: a família, o amor, a esperança e também o desejo de sermos ainda melhores. Eu queria aproveitar esse momento para olharmos juntos para o ano que se passou e se preparar para o que está ainda por vir. Eu gosto dessa época do ano, de pegar tudo que eu escrevi sobre as metas, no ano passado, sabe? E revisitar, analisar realmente. É lógico que eu não faço isso apenas nessa época do ano, né? Eu analiso minhas metas de tempos em tempos, mas eu gosto também, inclusive, de encerrar ciclos e iniciar um novo ano, meio que sem pendência, sabe? Não devendo nada e totalmente de cara limpa. E por isso, eu acho muito importante a gente realmente, nesse período, analisar o que eu consegui fazer, o que foi preciso ser recalibrado, o que acabou ficando para trás e realmente não vou fazer, sabe? Mas não é só sobre olhar sobre o que foi feito e o que não foi feito, sabe? Dei check e falar que não deu, pronto. É perguntar o porquê eu não consegui cumprir. Foi falta da minha prioridade, assim, não dei tanta atenção a esse detalhe, ou simplesmente foi um desleixo meu, eu não quis assumir essa responsabilidade porque eu sabia o trabalho que ela ia me dar e eu não tava, às vezes, com saco mesmo pra ir lá e fazer aquilo na hora que tinha que fazer, da forma como tinha que fazer, sabe? Ou então, simplesmente, surgiram novos projetos que eram mais importantes do que as metas que eu tinha estipulado lá no começo do ano, porque foram novas criatividades, novos times de negócio, algo do tipo, e que me fizeram, no meio do caminho, mudar os meus planos, sabe? E no fim, eu gosto de ver realmente se aquelas metas que eu não fiz, se faz sentido levar para o próximo ano ou não condiz mais comigo, com a realidade que eu tô vivendo, com a forma como eu penso hoje, sabe? E é importante lembrar que nem sempre tudo precisa ser descartado. Muitas vezes as metas elas só foram adiadas porque não fazia sentido naquele time e que faz sentido ainda levar para o próximo ano. Não é apenas só eu sair criando novas metas aleatórias, sabe? Mas é também sobre eu entender o que continua sendo importante para mim, quais são os meus valores que eu ainda desejo levar para esse novo ciclo, para esse novo ano. E em 2024, assim, eu aprendi uma coisa muito legal no Café com Joias, que eu vou tentar utilizar, assim, para 2025. A Fabi compartilhou que ela sempre escolhe uma palavra para definir o ano dela, sabe? E no último ano ela falou sobre intencionalidade, né? Essa era a palavra que ela queria levar para 2024. E pode parecer algo simples, mas é incrível como isso talvez possa nos dar uma direção e uma clareza sobre, né, o que queremos. E é isso que ela traz no podcast dela. E essa palavra, ela pode ser como se fosse seu guia, o seu norte, né? Ela pode ser algo como, coragem, crescimento, leveza, resiliência, intencionalidade, que foi a da Fabi. E a ideia é que essa palavra ela te acompanhe durante o ano todo, em todas as suas tomadas de decisões, para servir como um lembrete do que para você naquele ano é mais importante. E como eu nunca tinha escolhido uma palavra antes, né, para mim isso é novo, o que eu quero pro próximo ano é persistência. Então essa vai ser a minha palavra do ano, sabe?
eu acredito que vai ser fundamental para os meus projetos e até mesmo para aqueles que eu tenho conjunto com meu marido. Para que eles deem certo, eu preciso realmente dessa palavra, sabe? E outro ponto que eu acho importante trazer aqui, que me ajuda muito na hora de revisitar as metas ao longo do ano, é que, como eu disse, eu não espero chegar dezembro só para dar o check se eu fiz ou não fiz, sabe? Eu faço isso durante várias vezes ao ano, nem que seja pelo menos de 3 em 3 meses, para eu poder revisitar no mínimo aí umas 4 vezes no ano e com isso eu conseguir analisar se eu preciso reajustar a rota, organizar minhas prioridades e principalmente perceber se eu estou me distanciando muito do que era importante para mim no ano anterior, do que eu queria levar para esse ano, ou se realmente eu estou caminhando certo, aquilo que eu realmente quero atingir. Porque muitas vezes a gente, sem perceber, acaba desviando dos caminhos que traçamos por conta da rotina do dia a dia, do cansaço, né? Do trabalho, das coisas pessoais realmente que a gente tem, sabe? Então, é através desse exercício, sabe? De revisitar várias vezes que eu consigo perceber também se as metas que eu coloquei também elas estão muito fora da realidade. Então, às vezes eu estipulo metas muito altas que ainda não tá de acordo com o momento que eu tô vivendo, do cenário, da forma como está. E aí nesses momentos que eu revisito, eu consigo analisar o que é real, o que não é, e realmente traçar metas, claro, arrojadas, mas que são condigentes com a realidade, sabe? E aí fica meio que uma referência para os próximos anos também. E algo que eu gosto de fazer para me manter focada é o quadro dos sonhos ou de visualizações, que eu acabei citando em um outro episódio quando eu falo de sonhos e metas, que eu posso nem sempre fazer só para um ano. Então, às vezes eu faço para 2, 3 anos, já mentalizando aquilo que eu quero, para ir caminhando, né, para aquele caminho. E eu acredito que as imagens, elas me ajudam a lembrar o motivo de eu querer aquilo, além de facilitar com que eu me imagine realmente conquistando aquilo, de eu me visualizar como eu me sentiria, né, ao alcançar aquele objetivo e assim, e criando um vínculo maior com aquela meta. Eu até digo às vezes que quando você sabe a roupa que você vai estar vestindo, sabe? Você começa a ser detalhista, ai, como que eu quero naquele sonho ser alcançado, a rua vai estar desse jeito, vai ter esse cheiro, vou estar me sentindo dessa forma. A visualização, ela vai ficando cada vez mais realista, e aí isso vai dizendo pro seu cérebro que isso é bom. Então, independente do esforço que você tem que fazer para aquilo, o seu cérebro entende que aquilo é bom, a recompensa vai ser legal. Então, ele quer atingir aquilo e ele vai te encaminhando para aquilo, sabe? E uma dica muito importante é não espere que as coisas simplesmente aconteçam. Tipo, eu sempre faço as simpatias de ano novo e é super divertido, né? Elas trazem aquele clima de esperança e tudo mais. Então, eu pulo as 7 ondas, eu como romã e tantas outras coisas que minha avó sempre falou que tinha que fazer na virada do ano, para que você alcançasse prosperidade, para que você tivesse amor, para que você tivesse N coisas que a gente acredita, né? Mas só fazer as simpatias não vai realmente trazer aquilo que a gente tanto deseja, nossas metas, os nossos sonhos, né? A gente até pode fazer isso, né? Mas as simpatias, elas só vão ter chance de dar certo se vierem acompanhadas da sua ação e da consistência dela, sabe? E não tem problema em apostar nisso, mas o resultado ele vai depender realmente do seu esforço para alcançar o que você realmente deseja. E uma frase que eu ouvi também no Café com Joias é que metas são para perdedores. E isso, como diz a Fabi, é nossa, a palavra é difícil, gente. Contra-intuitivo, né? Que não vai de acordo com o que a gente acha. E para finalizar ainda essa frase, que ela pegou de um post de uma outra empresa que eu não vou saber exatamente o nome, e vencedores, eles têm sistemas.
mas o que é um sistema, né? O que significa isso? Perdedores têm metas e vencedores têm sistemas? Tipo, não faz sentido. Meta, todo mundo tem. No final do ano, as pessoas já estão nesse climinha, assim, de vamos ser melhores, vamos atingir tais objetivos e tal. Então, todo mundo faz várias metas. Vou emagrecer tanto, eu vou atingir tanto, vou comprar a casa dos sonhos, o carro, não sei o que e tal. N metas. E a gente sempre acaba, às vezes, colocando no papel, no celular, não tem um lugar, mas sempre tem aquilo, sabe? Só que é exatamente isso que é o começo do fracasso. Porque fica simplesmente só nas metas. Eu falo uma vez lá no começo do ano ou no final do ano passado e depois eu não revisito mais essas metas, eu não tento realmente colocá-las em prática, eu simplesmente só deixo. Ali aonde, naquele momento que eu falei, ali aonde eu notei, e simplesmente isso. No final, você deixa a vida te levar no dia a dia, na rotina, nos acontecimentos e não coloca essas metas de papel em ação. Chegando no final de mais um ano, você simplesmente olha e fala que não realizou nada ou quase nada, né? Porque às vezes a gente consegue colocar em prática uma coisinha que era muito simples. Agora, segundo a Fabi, quem são essas pessoas de sucesso, né? Pessoas de sucesso, elas têm processo, sistema. Elas pegam aquelas metas macros, quebram em dezenas de partes, sabe? Bem, bem pequenininhas, para que elas sejam diárias, para que elas sejam constantes. E assim, essas pessoas, elas conseguem atingir as grandes metas, porque todo dia elas trabalham para aquilo, para que elas tenham realmente o resultado que elas esperam. E eu gostei muito dessa reflexão, porque me traz muito sobre os hábitos, sabe? Hábito é realmente quando a gente faz aquilo todo dia ou com uma certa constância, né? E atinge um resultado ou positivo ou negativo. E a gente pode falar mais sobre hábitos em um outro episódio, porque eu gosto bastante. Mas é exatamente isso, é criar em pequenas parcelas até a gente conseguir realizar aquele grande objetivo, criando um processo, um sistema diário, constante, para que no final de um ano, 365 dias, a gente realmente consiga atingir aquilo, sabe? E bom, eu queria falar um pouquinho sobre PNL, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre programação neurolinguística, mas o que seria, né, exatamente isso? A PNL ela é uma metodologia que explora como os nossos pensamentos, linguagens ou comportamentos, eles estão conectados. Em termos simples, é meio que um conjunto de ferramentas e técnicas que nos ajudam a reprogramar a maneira como a gente pensa e age, para que a gente possa atingir nossos objetivos de uma forma mais eficaz. E a primeira vez que eu ouvi sobre falar, sabe, da PNL em si, foi num evento no final do ano de 2023, acho, isso, que foi no passado, no Método TES. O Anderson, ele é responsável por esse evento, né? E em vários momentos ele utiliza a PNL para tentar reprogramar algumas coisas que a gente pode ter, né, na nossa mente. E acho que 2 momentos, assim, para mim que foram muito marcantes e que realmente eu sempre tento me lembrar deles quando eu me pego travada em algumas situações. É um momento onde eu caminhei sobre o fogo, que é algo, tipo, que você fala, nossa, não, isso é impossível, não sei o quê. Mas eu lembro que, tipo, ele falava que tem uma certa temperatura que a gente consegue sem que o nosso pé queime. E tinha toda uma preparação antes e toda uma preparação depois pra gente poder viver, né, esse momento. E também um momento onde a gente quebra a tábua. No evento também, pra mim, foi, assim, um momento de programação da PNL no meu cérebro muito gigante, que eu tento também sempre recordar, assim, sobre quebrar realmente todas as amarras, tudo aquilo que nos trava a ser quem nós precisamos ser. E pra mim essa foi uma experiência muito doida, assim, né, não tenho nem o que falar, mas que se vocês quiserem eu posso contar em outros momentos mais detalhados, mas o que eu quero trazer realmente aqui é que
a maneira como formulamos as nossas metas também pode impactar nas chances da gente alcançar. E a PNL, ela nos ensina que é importante a gente criar metas que sejam claras, específicas e escritas de forma positiva. E lembra muito, assim, o método SMART, que a gente já conversou aqui antes, que eu trouxe um pouco sobre a meta ser clara, ela ser específica, né? Ela ter, tipo, prazo. Então, a PNL vai muito de encontro, né, nessa parte em relação a isso. E como seria uma forma, assim, né, de PNL? Ao invés de eu dizer que eu quero parar de ser desorganizado, eu vou começar a falar que eu quero me tornar uma pessoa mais organizada e eficiente no meu dia a dia. Então, é bem aquela coisa do método SMART também, de eu falar, de ser específica no que eu quero, na data que eu quero, né, de ser clara, objetiva, sem muita, né, encenação, muita frufruzinho, nada do tipo, sabe? A linguagem que usamos, ela importa muito, porque o nosso cérebro, ele responde melhor a mensagens positivas e concretas. E uma coisa que eu vi é que normalmente o nosso cérebro, para ele entender um não posso ver o elefante rosa, eu primeiro imagino que é um elefante rosa, depois eu nego. Então meio que acaba, tipo, eu já penso da forma positiva para pensar na negativa. Então às vezes é mais fácil simplesmente eu já pensar na parte negativa, na parte positiva, sabe? E uma frase que eu falava muito e que eu parei de usar, assim, e me policio muito em relação a ela, eu não posso esquecer disso ou daquilo. Ao invés de eu ficar falando isso pro meu cérebro toda vez, ai, Vitória, você não pode esquecer da carteira, ai, Vitória, você não pode esquecer da maquiagem, ai, Vitória, não, eu não falo mais isso. Hoje em dia eu falo, se eu precisar, né, que eu não posso esquecer de algo, eu falo, eu tenho que lembrar de pegar tal coisa, eu tenho que lembrar de fazer tal coisa, porque aí assim eu não falo de forma negativa e o meu cérebro não precisa pensar primeiro que eu tenho que esquecer tal coisa para depois ele negar, sabe? E aí acabar, às vezes, falando, putz, só porque eu falei tal frase eu esqueci. E outro exemplo que, é batata comigo, sempre acontece, é se eu falar que eu tenho que guardar tal coisa para não perder, eu perco. E é sempre no momento que eu mais preciso, sabe? E aí acaba que, tipo, eu falei essa frase, eu já não lembro mais onde eu coloco o documento, eu já não lembro mais onde tá determinado item. Então, ao invés sempre também de eu falar isso, eu sempre falo, eu vou já guardar no lugar certo, sabe? Tento sempre tirar essa frase negativa pra realmente o meu cérebro não entender o contrário, que é pra, tipo, eu perder pra depois ele entender o não, sabe? E a PNL, ela também utiliza várias técnicas de ancoragem emocional e visualização. A ancoragem, ela consiste num estado emocional positivo, a um gesto, um som ou uma imagem. Então, por exemplo, se você quer se sentir, né, mais confiante a executar as suas metas para o próximo ano, você pode lembrar de um momento que você se sentiu muito confiante. Tentar reviver realmente essa emoção, né? Como você estava naquele dia, naquele momento, e tentar associá-la a uma ação. Então, toda vez que. Não. Desculpa. Ou toda vez que eu querer me sentir confiante, né? Eu ir lá e fazer. Apertar levemente meus dedos, sabe? Tipo, foi isso. Ou sei lá, passar a mão no braço. Sempre meio que eu tenho um gatilho para realmente eu me colocar naquela posição, né, criar esse atalho para me acessar essa emoção e eu sentir novamente confiante. Então ela fala muito sobre isso. E outra estratégia, né, poderosa é a visualização criativa. Então, fecha realmente os olhos, imagine com o máximo de detalhes como seria se você atingisse essa meta, esse sonho, esse objetivo. Como seria? Como você se sente, né? O que está ao seu redor? Então, os detalhes da rua, como que estava o dia, né? Tipo, com quem você tá? Como você tá se vestindo? Então, eu falei da vestimenta, da roupa, né?
Pra PNL é importante isso. Então, de você trazer essas referências, qual é o cheiro que você tá sentindo, os sons que você tá ouvindo, você consegue perceber, né? Trazer todos esses detalhes. E essa prática, ela ajuda realmente, como eu disse, a fazer seu cérebro entender que a realização, ela é possível. E mais do que isso, ela acaba gerando a motivação e a clareza necessária para que você consiga seguir em frente, mesmo que as adversidades aconteçam durante o seu ano. Então, tente fazer isso com as suas metas do próximo ano, é um exercício bem legal. Eu sempre gosto de fazer, se vocês quiserem, depois no Instagram eu posto uma fotinho, assim, dos nossos quadros dos sonhos, das nossas metas. Eu tenho até uma minha, que ela sempre fala que quando ela me conheceu e a primeira vez que ela foi na minha casa, ela viu uma cartolina na parede e que lá tinha vários sonhos do que eu queria realizar. E que ela viu muitos se concretizarem na minha vida, né? Então eu casei, eu me formei, eu fui para as Maldivas, e aí ela fala, tudo isso estava lá naquele quadro. E realmente a minha amiga conseguiu realizar, sabe? Então, para mim, isso é muito impactante mesmo e realmente comigo funciona muito, sabe? E eu gosto também de encerrar ciclos, né? Como eu acabei comentando nesse episódio. E então, assim, sempre no final do ano, eu acabo escrevendo tudo aquilo que foi ruim pra mim nesse ano, que não foi tão bom, que ainda tá me marcando, assim, de alguma forma. Eu escrevo num papel, pra mim é muito importante do papel, porque depois eu acabo queimando, acabo amassando e jogando fora, sabe? Eu tenho esse momento de descarrego, sabe? E eu faço esse momento comigo mesma, porque eu quero que meu cérebro entenda que daqui pra frente é página nova no meu livro. Não tem mais as páginas antigas que estavam me impactando. Aquele capítulo acabou, ou aquele livro acabou. Eu vou começar um novo capítulo, eu vou começar um novo livro hoje. Então aquela situação, ela não irá mais me afetar no próximo ano. E assim, ainda é perto do meu aniversário, né? Então, inícios de ciclos, a virada do ano, né? No mesmo dia e tal. Então eu gosto de ter esse momento pra, como eu disse, não ter pendência nenhuma e vir de cara limpa, sabe? Pro novo ano. E por fim, né, sobre a PNL ainda, ela nos ensina a reformular crenças limitantes. Se você acredita que eu não sou capaz de fazer tal coisa, você pode substituir por eu ainda não sei fazer, mas eu sou capaz de aprender e alcançar, sabe? Então ela também tenta reprogramar algumas frases que a gente tem para realmente que a gente entender que essas pequenas mudanças, elas podem fazer um grande, né, diferença pra gente e a gente conseguir realmente atingir o nosso resultado final. Então, se você ainda não fez o seu planejamento para o próximo ano, que tal começar nessa próxima semana aí para refletir sobre o que passou e começar a plantar aí também as próximas sementinhas que você quer colher em 2025. Ainda cada vez mais alinhado com os seus sonhos, com suas metas, com seus objetivos. E pega também as metas do ano passado aí, que você projetou para o ano de 2024. Analisa o que deu certo, o que não deu tão certo, o que ainda precisa ser ajustado, para que você saiba o que você quer levar adiante, né? E poder também ser mais realista nas suas metas do próximo ano, com o cenário atual que você tem, né? E para trazer para o próximo ano, não esquece de escolher a sua palavra, que vai ser assim o seu norte, a sua inspiração para cada passo que você der. E não esquece que desde já definir metas pequenas e diárias. Assim você não será apenas alguém que deixou a vida te levar e por sorte ou por acaso aconteceu o que desejava ou nem aconteceu, mas sim que você seja uma pessoa excepcional, que saiba exatamente o que fez para alcançar os seus objetivos. Dessa forma você será capaz, né, de replicar esse sucesso quantas vezes for necessário. E lembre-se, metas não são apenas desejos escritos no papel, mas são com ferramentas certas, como a gente discutiu hoje, você pode transformar esses planos em realidade. Espero que esse episódio tenha te inspirado a terminar o ano com um coração mais cheio de gratidão e esperança e a começar o seu planejamento claro e motivador. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou,
Não deixe de me seguir no Spotify, se inscrever no YouTube. E se você quiser compartilhar algum insight comigo, fica à vontade para me mandar lá no meu Instagram Vivendo com Victoria. Até mais!